Fala, senhoras e senhores, bem-vindos aí a mais um episódio do Venture Fellows Podcast. Hoje tem Repeteco, um convidado muito especial aqui, que fez muito sucesso logo no início do Venture Fellows, mas eu vou deixar pra Bia apresentar pra vocês. Mas antes disso, a gente não pode esquecer de pedir pro pessoal deixar seu like, comentar e ativar o sininho para receber as notificações. Bem-vindo, Thiago Veras. Muito obrigada por ter voltado. Obrigado a vocês pelo convite. Estou muito feliz. Muito bom. Verinhas, te chamo de Verinhas, né? Porque já Fica é íntimo vontade. nosso aqui. Faz uma breve apresentação sua. Quem quiser saber mais detalhes, dá uma olhada no episódio 2, que ele fala um pouquinho mais da história dele, mas acho que vale a gente trazer de novo um pouquinho da sua história rapidamente. Boa, legal. Bom, eu provo na teoria que carreira definitivamente não é linear, né? E eu comecei minha carreira muito jovem, com 15 anos na Mercedes, jovem aprendiz, trabalhei na produção, depois na área logística. Em 2009, eu passei no programa de trainee da Natura, fiz essa transição. Foi importante na minha formação, e aí foi exatamente lá na Natura que eu escolhi pela área de recursos humanos. Então, gosto de falar, né? Às vezes a gente cai em algumas áreas, RH foi uma escolha minha mesmo, pessoal, intencional, e aí fiquei por 5 anos lá na Natura, na área de educação corporativa, depois migrei para a Netshoes, assumindo uma cadeira de DHO, e finalmente vim para Empíricos, onde já estou há 7 anos, como o número 1 de RH, entrei para estruturar o RH e fui ficando. Você falou 7 anos, já vamos começar com esse tema, né, Bia? 7 anos numa mesma empresa hoje é um feito, né? É verdade, super. Sem dúvida, acho que principalmente quando a gente olha para alguns recortes, alguns segmentos, o tempo médio de casa que as pessoas ficam hoje é realmente menor, né? Comparado com o histórico. O mundo de tecnologia, a Empíricos, ela se posiciona também dentro do segmento tech, também um pouco ali mercado financeiro. 7 anos eu estaria bem acima da média. Da última vez que eu olhei esse indicador de empresas exclusivamente tech, a média era uns 3 anos de permanência na empresa. Então, estou bem acima, né? Mas isso tem a ver, e a gente pode, obviamente, tratar aqui, porque eu vou trazer também as minhas experiências pessoais, tem a ver com os estímulos que você vai recebendo ao longo do tempo, né? Então, foram 7 anos, mas cada ano sendo muito diferente dentro da Empíricos. Então, é como se eu tivesse vivido, talvez, 7 empresas diferentes. Muito bom. Pegando o gancho aí, até vou passar a bola aqui para Bia. Não, recentemente você falou sobre a hora certa de mudar, né? Então, você comentou que ao longo dos 7 anos você foi ali estimulado com novos desafios. Mas qual que seria a hora certa de mudar, né? Quando que o profissional percebe que, talvez não faça mais sentido seguir nessa trajetória? Legal, Bia. O que eu sempre defendo dentro do processo de transição de carreira é uma análise que tem que ser muito profunda na dimensão individual. E uma teoria que eu gosto de usar bastante, até dentro dos processos de desenvolvimento humano, é a do Edgar Schein, que são as âncoras de carreira. É uma teoria já antiga, mas eu continuo gostando dela, porque eu acho que ela traz uma estrutura e uma clareza para coisas que muitas vezes são complexas da gente explicar, né? Você fala, poxa, eu acho que eu tô já no momento de mudar de empresa, mas eu não sei explicar muito bem o porquê. Então, o modelo proposto por ele é legal porque traz um pouco um frame mesmo para você direcionar. E como é esse frame? Ele basicamente defende a ideia de que, a depender do momento de carreira em que você está, você ancora a sua carreira em coisas diferentes. Então, pode ser que, por exemplo, nesse momento, a minha ancoragem ela seja mais sobre o pilar financeiro. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso construir patrimônio. Então, suas escolhas de carreira, né, que podem levar a uma transição, elas precisam estar balizadas por essa âncora. Não, agora, por exemplo, quando a gente está mais início de carreira, uma âncora que costuma ser comum para as pessoas é de aprendizagem. Eu quero aprender o máximo possível, né? Então, a ancoragem é aprendizagem. Se você está diante de um contexto em que você se sente não sendo desenvolvido, já tem aí a resposta que talvez seja a hora de mudar. Então, é isso, assim, o que você valoriza naquele momento, o que te importa cuidar na sua carreira naquele momento, fazer escolhas a partir daí. E aí, né, o gatilho já está dado de quando é o melhor momento para fazer transição.
E aí, já pegando o gancho, você escreveu recentemente sobre os tipos de empresa, né? Taylor Swift e Paul McCartney. Conta um pouquinho o que é esse reporte, essa newsletter que você escreveu, o que você quis transmitir para as pessoas. Legal, boa. Eu aproveitei o Zeitgeist, né? Esse espírito da época, todo mundo falando da Taylor Swift. E eu fui vítima disso, porque eu nem estava afim de ir ao show. É uma artista que eu gosto, mas não é uma artista que eu amo. E quando venderam os ingressos, eu simplesmente ignorei, passou o tempo. E aí, todo esse esforço de marketing que foi feito em torno da vinda dela para o Brasil, eu comecei a ficar enlouquecido. Eu falei, cara, eu preciso assistir esse show, porque parece ser o maior show da história e eu vou perder. Um pouco do efeito do Coldplay também, né? Mais recente no Brasil. E aí, fiquei pensando ali com os meus botões e falei, tá aí, né? Um baita case, assim, Taylor Swift. O que essa mulher representa para essa geração? E aí, ao mesmo tempo, numa conversa com um amigo, ele tava falando, que Taylor Swift que nada, eu vou no show do Paul McCartney. Esse, na próxima semana, que eu acho que inclusive é nessa semana que os shows estão acontecendo. E eu falei, tá aí, né? Ele contrastou duas coisas completamente diferentes. Taylor Swift, que deve ter os seus 35, sei lá, 34 anos, e o Paul, né, que tem mais de 80 anos. E aí eu falei, cara, que contraste, mas assim, o frenesi dos dois muito parecidos. É que talvez a Taylor tenha ganhado mais atenção de uma mídia genérica. E quando você olha para o Paul, ele já tem um público, não diria nem nichado, porque ele fura bolhas, né? Eu acho que é um cara que consegue também atrair grandes públicos e tem uma diversidade enorme de gente ali dentro. Só que aí eu fiquei interessado nessa análise. Falei, pô, né? O que representa cada um desses artistas? E aí brinquei e transformei numa metáfora se eles fossem empresas, para qual empresa você gostaria de trabalhar. Do lado da Taylor, eu brincava falando que Taylor é, sem sombra de dúvidas, um grande case de inovação, né, de se ressignificar. Rapidamente ela entendeu a indústria do streaming e propôs mudanças. Está regravando uma série de álbuns dela, porque um cara adquiriu o direito dos álbuns. Então, ela não dormiu no ponto. Assim. Então, muito rápida, trazendo respostas rápidas para as grandes complexidades do momento, da contemporaneidade. Né? E, poxa, assim, quando você olha, teve uma análise dela também, não sei se foi na The New York Times ou na Forbes, mas comparavam Taylor Swift e Beyoncé, que são, né, talvez aí as grandes artistas do momento na indústria do pop, e em termos de reconhecimentos, indicadores, assim, objetivos, a Taylor até saía à frente, o que foi uma surpresa para mim. Então, assim, um case de negócio surreal. Né? Enquanto isso, o Paul sendo um significado de muita resiliência. Né? Você olha um cara que tem mais de 80 anos, ele continua relevante na cena musical e atraindo públicos gigantescos. Ele fechou por vários dias, vários estádios no Brasil. Né? Então você olha essa cara, aqui tem um case de longo prazo, de tradição. Né? E aí fiquei pirando nessa ideia, propus um quiz ali dentro do texto, que era, se você fosse aplicar, para qual que você aplicaria, né? E para qual você aplicaria para você? Bom, eu tinha que ficar aqui em cima do muro, né, Milton? Mas eu sei que se eu não me posicionar, você vai forçar para fazer uma escolha. Olha, eu acho que hoje, dado o perfil que tenho e o que quero viver na minha carreira, eu acho que eu apostaria minhas fichas na Taylor. Mas trabalharia numa boa também na Paul S.A., porque também tradição, estabilidade, são âncoras de carreira, como eu acabei de falar para vocês, que também são coisas que me importam. Então, não seria um problema, mas se eu tivesse que escolher, eu acho que eu iria de Taylor Swift. Fazendo uma analogia aí com o investidor, né? A Taylor Swift seria aquele investidor anjo que deu a porrada, que deu muito certo e exponencializou muito rápido. E o Paul seria nada mais, nada menos que o Warren Buffett, né? Que pode ser. Aquela política mais de longo prazo, dividendos, paulatino, né? Gostei, legal essa analogia que você fez. Sem dúvida. Eu até recebi um comentário de um leitor me corrigindo, falando assim, Taylor, depende do que para você é jovem, porque eu disse que a Taylor seria uma empresa jovem. Ela falou, já tem mais, acho que 17 anos, pela conta dessa leitora, 17 anos de carreira. E aí eu falei, poxa, é verdade. Então, retiro o que disse, talvez não seja tão jovem assim, e ela já tenha passado daquela fase em que ela tinha que se provar, né, como startup e tal. Ela já é o que é, né? Assim, e os números mostram que é uma marca já consolidada também.
Então, também gostei dessa provocação. Muito bom. Esse episódio vai ao ar no comecinho do ano, né, 2024, e a gente sabe que esse é um período que o pessoal faz as resoluções de ano novo, né? Então, para uma pessoa que realmente quer fazer essa movimentação aí em 2024, quais seriam as suas recomendações para a pessoa conseguir cumprir, né, essa meta? Legal. Eu acho que pode ser, ainda nesse frame das ancoragens, acho que a pergunta que todo mundo tem que se fazer agora em dezembro, né? Estamos gravando em dezembro, mas esse episódio vai sair aí em janeiro. Então, se você não fez ainda, você que aí está nos escutando, é fazer uma pergunta básica, que é: o que me importa cuidar na minha carreira se eu estou, de fato, cuidando disso? Se a resposta é sim, ótimo, né? Estabeleça aí o seu plano de metas, já desdobrando disso que te importa cuidar. Putz, não, eu acho que eu não estou cuidando, assim, eu estou longe da realização do que seria, de fato, o ideal para mim. E aí é estabelecer, né, num plano, desdobrar mais, né, é aguçar de forma curiosa, tentando responder quais são as âncoras que para você importa e como é que você poderia fazer uma transição para cuidar disso. Então, eu acho que perguntas assim, bem nível mais ontológico, já são excelentes pontos de partida, porque começando disso, a gente já sabe que desdobra em várias outras análises, conversas e outras perguntas que você vai acabar se fazendo, né? Uma pergunta que eu faço muito para as pessoas que chegam para a gente, né? Falam assim, poxa, eu tô querendo observar o mercado. Agora, em dezembro, parece que tem um pico de pessoas que vêm abordar a gente no LinkedIn e falam assim, eu quero ver o mercado, né? Parece que é a resolução de ano novo, de 2024. E é uma pergunta que eu faço para as pessoas e desconstrói muito a visão delas, que elas dão uma tela azul, é assim, pô, legal, você quer fazer esse movimento, mas deixa eu fazer 3 perguntinhas para você. Qual é a sua missão? Qual é a sua visão? E quais são os seus valores? Assim, 95% das pessoas não tem isso escrito, não tem, claro. Quando você faz isso, sua proposta de valor, a sua identificação fica muito mais clara. E você ganha uma qualidade de vida nessas movimentações que não tem preço, né? Mas às vezes são pequenas nuances que a gente não faz, que a gente faz essas 3 perguntinhas, já abre o olhar para a pessoa ver e fala assim, putz, legal, deixa eu refletir melhor o que é minha missão, o que é minha visão e quais são os meus valores. Ah, perfeito. Que também pode ser encapado de uma outra forma, que são os princípios. Eu adoro, né? Aprendi muito isso com a teoria ali do Ray Dalio, que também é inspiração para empíricos, em termos de cultura corporativa. E, assim, é impressionante a capacidade dele sintetizar, de fato, a cultura ali da Bridgewater em princípios. E aí, quando você tem muita clareza de quais são os seus princípios, é o que você está falando, Milton, assim, as escolhas, elas ficam infinitamente mais fáceis, né? Não diria infinitamente mais fácil, mas fica mais fácil. Sim, né? com certeza. Você já consegue separar o joio do trigo rapidamente. Porque aí é isso, né? Assim, eu valorizo uma cultura de autonomia. Isso é um princípio para mim. Eu valorizo a autonomia. Então, você já sabe a resposta. Você não pode... Quando você for para uma entrevista, o que você vai tentar buscar ali com o recrutador? É entender com ele se esse ambiente para qual você está sendo convocado, se tem autonomia. Tem, mas... Puta, pois mas... Sai correndo que é cilada, sabe? Assim. Sim. É engraçado, porque você falando, eu tô lembrando do episódio que a gente gravou com o Rodrigo Baer, que ele também falou, quando você tá em um relacionamento com um fundo de venture capital, né, não é só o fundo que tem que fazer uma diligência da empresa, mas a empresa também tem que fazer uma diligência do fundo. E no final das contas é isso, né? Perfeito. Às vezes o candidato se coloca em uma posição passiva, em que a empresa tem que avaliar as competências dele, as habilidades, mas ele não faz a diligência necessária com a empresa para entender se aquele ambiente é para ele, né? Perfeito. Então, nessa lógica, quais são as perguntas que um candidato não pode deixar de fazer num processo seletivo? Legal, excelente pergunta. Também podemos depois tentar associar aqui um link com um dos textos que eu falo sobre isso, mas assim, em linhas gerais, é você tentar conseguir capturar o máximo possível de como é o sistema ao qual você está aplicando. O que é o sistema? O sistema é a corporação como um todo. O que é a corporação? É a soma de pessoas, processos e sistemas, né? Então, vamos supor, você vai trabalhar numa área processual. Quais são os sistemas que vocês usam aí?
Isso já dá um cheiro. Tem uma grande amiga que ela saiu de uma empresa e foi para outra, e ela tinha certeza, olhando de fora, que o sistema deles, o ERP deles lá, sistema de controle, era muito mais avançado do que a empresa que ela estava. Quando ela entrou, ela viu que não, que era um negócio, uma carroça. E, na verdade, ela vinha já ela estava pelo menos ali com um golzinho, sabe? E aí ela olhou e falou, cara, uma carroça, não tem sistema. Então, percebe como uma pergunta simples, trivial, que se ela tivesse numa postura como você trouxe, Bia, de opa, calma aí que eu quero... Assim, eu já entendi, até quando você sente que a equação ela tá favorecendo pro teu lado, né? Assim, bom, tô sentindo aqui que eu tô avançando no processo, as pessoas estão interessadas em mim, então agora é a minha hora de fazer as perguntas também para essa empresa. E essa pergunta não aconteceu. Então, a gente às vezes trivializa e às vezes a gente tá tão nesse ímpeto e nessa relação que era mesmo a relação como acontecia no passado, de que é a empresa procurando o candidato. Ponto. Não, é a empresa procurando o candidato e o candidato também tentando investigar o que é da empresa, principalmente no caso dela, por exemplo, que estava empregada, né? Que é óbvio, quando a gente está desempregado também, não quero romantizar aqui. Às vezes a gente aceita a proposta que está na mesa e está tudo certo, né? Agora, considerando condições de pressão e temperatura normais em que você possa se posicionar, tem que fazer perguntas como essa. Então, por exemplo, de sistema. Ah, não, na minha área é importantíssimo saber como a empresa opera processos. Então, faça perguntas relacionadas a processos. Agora, o principal, porque isso é rápido, né? São perguntas objetivas com respostas objetivas. Qual o sistema que vocês usam? A pessoa tem que te responder qual sistema elas usam. O que a gente costuma não perguntar e, na verdade, é o que determina o nosso bem-estar dentro das organizações. Tem a ver com as relações. Como está esse time? Como está o clima desse time? Perguntar para o RH. Tem uma métrica oficial? Vocês medem ENPS, né? Employee Satisfaction dos employees? Qual a nota? Você tem todo o direito de perguntar, né? Como que esse time opera? Quais são os perfis desse time? Como é que você descreveria esse gestor que vai me contratar? Quando você vai para a etapa de conversar com o hiring manager, né? A pessoa que vai te contratar, como essa pessoa pensa, o que ela valoriza, o que você valoriza, né? Então, sei lá, vamos supor que para você é importante flexibilidade. Faça perguntas sobre como ele percebe flexibilidade, né? Mulheres, por exemplo, que hoje tem uma agenda que eu acho magnífica, das mulheres começarem a se posicionar e falar, para eu conseguir ser uma boa profissional, uma boa profissional inclui ser mãe, inclui ser... Eu preciso de uma determinada flexibilidade, seja de horário, seja de modelo de trabalho. Faça as perguntas, não deixe para fazer a posteriori, para você, né, se surpreender negativamente depois. Perguntar como que é o sistema de recompensa. Importantíssimo. O que vocês valorizam aqui? As pessoas que foram promovidas, as pessoas que ganharam bônus, elas foram valorizadas pelo quê? Quais são as características dessas pessoas? Né? Qual é o desafio? Tinha alguém nessa cadeira? Por que essa pessoa foi desligada? O que ela não conseguiu entregar, performar? O que você espera objetivamente de mim? Né? Então, putz, tem muita pergunta, mas lembrar sempre que é tentar capturar o sistema, que inclui cultura, relações, sistemas, processos, né? Tentar capturar o máximo dentro das entrevistas e dentro dos papos isso. Muito bom. E dentro da sua história na Empíricos, você está lá há 7 anos. Então, você viveu várias Empíricos em 7 anos, né? Sem dúvida. Vida de cachorro ao máximo, porque é uma empresa de tecnologia, então a gente sabe como que é intenso o negócio. E você teve a oportunidade de acompanhar muita gente entrando e saindo da Empíricos, né? E o que você tirou de aprendizado nessa jornada toda de Empíricos até agora? Do que foi a melhor adaptação de um profissional novo que entrou na Empíricos? O que ele fez de diferente? O que é uma boa prática? E até para deixar um recado pro pessoal que tá assistindo pra gente, quando essa pessoa mudar de trampo, falar assim, putz, vou lembrar do Veras para ser o cara que vai deixar minha marca na empresa. Legal, show. Bom, vou falar em várias perspectivas aqui. Vou dar uma mensagem para os RHs, vou dar uma mensagem para os candidatos. Bom, começando pelos RHs, o que eu fazia, principalmente para pessoas que iam ocupar posições estratégicas. E não significa posições só de alta liderança, né? De diretor, não é isso. Posições estratégicas, posições core para o negócio. Eu quase sempre, né, tentava marcar
um pré-onboarding. Então, assim, primeiro entender exatamente qual o desejo daquela pessoa que estava aplicando, ou que a gente tinha achado essa pessoa e começou um processo de namoro, né, de flerte, do tipo, tô interessado em você e tal. O que eu fazia? Eu tentava estressar ao máximo a realidade da qual ela ia fazer parte no momento que ela assinasse o contrato com a Empíricos. Então, eu dava a real mesmo. Então, isso é um recado também ali para os RHs. Tipo, cara, seja honesto com os candidatos. Fale exatamente qual é a realidade que aquela pessoa vai encontrar, né? Então, eu lembro de várias vezes falar a mesma coisa para várias pessoas diferentes, para áreas diferentes. Olha, aqui é caótico. Tem RH que não consegue falar sobre as sombras da cultura. E talvez essa seja uma sombra da Empíricos, né? Que assim, é mais caótico, não é uma empresa de processos. É uma empresa com uma atmosfera de growth, de crescimento, que vai passar por cima mesmo de processo quando necessário para entregar o que precisa entregar. Se eu falo isso para a pessoa, você concorda que ela já chega minimamente preparada, ela já sabe que eu falava assim, não senta na cadeira e fica achando que as informações vão chegar. Você vai ter que ir atrás das pessoas, né? E fica tranquilo, porque se você entrar de fato, eu vou falar exatamente quem são as pessoas com quem você precisa conversar para você construir também o seu mapa do que território é esse que você está adentrando? Sempre dosando também o limite do que é juízo de valor do RH, né? Que fala, fulano é assim. Não, fulano não é assim. Fulano é assim na minha perspectiva como RH. Né? Aquela pessoa tem determinada característica. Não sei, essa pessoa está entrando para qual área? Sei lá, a interação que ela vai ter com esse profissional é outra. Então, eu tentava suspender ao máximo os juízos de valor, e a RH ama emitir juízo de valor. Então, assim, parou com a palhaçada, diminui isso aí, né? Diminui o volume dos juízos de valor, dá espaço para que a pessoa possa explorar, mas mostra para ela o caminho, o mapa, que é, para essa posição que você está entrando, você precisa falar com Maria, você precisa falar com João, né? Então, eu acho que são coisas que ajudam pra caramba. Então, eu acho que nesse processo, tentando ser o máximo transparente possível, Milton, eu vejo que as pessoas que mais conseguiram entender qual era o jogo e quais as regras que elas iam, né, ali performar, foram as que se deram melhor. Porque tem gente também que se mente durante o processo, né? E aí vem para a dimensão individual. Não, sou uma pessoa totalmente flexível. Eu consigo sobreviver numa boa dentro do caos. Você está falando isso porque você quer um emprego ou porque é real? Porque se eu estou sendo honesto e transparente com você, você precisa ser também honesto e transparente comigo para a gente tentar chegar numa equação boa para os dois, né? Mas eu acho que justamente por ser um traço muito forte dentro da cultura Empíricos, e isso é uma das luzes, eu acho, da cultura, eu acho que a gente conseguiu trazer sempre muita gente alinhada. E foram poucos os casos de pessoas que entraram e falaram, putz, não era nada do que eu tinha imaginado, do que me venderam no processo seletivo, né? E não quero mérito para mim nisso, porque eu falei só da minha dimensão, tem todo o mérito de todas as lideranças, de todas as pessoas dentro do grupo, que eu acho que são pessoas super abertas também para receber as pessoas, né? E isso ajuda pra caramba dentro de uma cultura. E tem uma máxima no mercado financeiro, né? Que a gente fala que para todo investidor que quer ganhar dinheiro, o que ele faz? Ele vai lá na plataforma, no home broker, lá dos fundos. A primeira coisa que ele faz vai lá no filtro da rentabilidade, né? Fala, puta, esse aqui rendeu 100% nos últimos 12 meses. É nesse aqui que eu vou investir, né? É aquele viés de performance passada. Se performou bem no passado, futuro, só socar a bota que vai render 100% lá na frente, né? Uhum. Performance passada é garantia de performance futura, né? Tem muita gente que pensa dessa forma. Quando a gente olha para a área de pessoas, que a gente contrata as estrelas, isso é uma realidade? Como que você vê a contratação de estrelas, né? Aquele cara que manda super bem na empresa anterior é contratado, esse cara fez chover aqui, ele vai fazer chover aqui também na Empíricos. Como que você enxerga isso? Toda estrela funciona nas empresas quando tem essa migração?
Legal. Excelente pergunta. E já foi uma pergunta para mim também. E eu me debrucei sobre alguns artigos para tentar entender, né, na prática o que a academia já estudou sobre isso, se tem de fato uma resposta, e tem uma resposta. A questão é, estrelas, quando transicionam em mercado, tendem a performar menos do que elas performavam no seu lugar de origem. Então, tem um estudo muito legal que eles analisaram por anos, assim, analistas de investimentos no mercado dos Estados Unidos, e eles acompanhavam esses analistas de investimentos ao longo desse tempo, principalmente aqueles que fizeram transições de casas, né? E aí, a performance que um analista tinha em uma determinada casa, ele ia para outra, ele nunca conseguia chegar à mesma performance do lugar que ele tinha saído. E por que isso? É porque, no fundo, a gente... E aí também vale para todo mundo que está envolvido nesse processo, que é RHs, o gestor que vai contratar uma pessoa... Tem a ver com cultura também corporativa. A gente esquece de uma palavrinha básica que chama interdependência. Uma pessoa performa, como, vamos usar a metáfora de futebol, né? Um cara que é uma estrela numa determinada equipe, não necessariamente vai performar igual em outra seleção. Por quê? Porque tem um conjunto de vários outros jogadores, vai ter outro tipo de treinador, é outro estádio, é outra... Enfim, né? Assim, é outro sistema. Ele pode performar bem? Pode. Mas ele pode performar mal? Pode também. Então, eu acho que a gente dá pouco peso para esse fator de interdependência. E aí, olhando para todo mundo que está envolvido no processo, como é que eu estou contratando uma estrela, como é que eu tento estressar ao máximo durante as conversas, as entrevistas, como são as condições do entorno daquela pessoa que dão o chão para ele performar daquele jeito. Né? Uma coisa é você falar para mim, como que o Veras performa tendo, por exemplo, eu que já tive orçamentos milionários para trabalhar a educação em uma das empresas que eu trabalhei, eu performava de um jeito, porque eu tinha budget, eu tinha recurso para fazer aquilo. Agora, se eu vou para uma startup que não vai ter nenhum investimento, será que eu performo? Eu sou bom em educação, independentemente das minhas condições de entorno ou não, né? Eu dependi muito. Como, por exemplo, muitos executivos que fazem transição de grandes corporações para corporações menores. O que acontece? Um executivo, se bem que hoje esse é um cenário que tem mudado nas grandes corporações também, porque os executivos são cada vez mais demandados a atuar nas 3 camadas, no operacional, no tático e no estratégico. Mas muitas vezes, tirar um executivo e fazer essa transição tem muito risco envolvido, porque esse executivo já deixou de atuar, por exemplo, na parte mais operacional. Eu, por exemplo, quando entrei na Empíricos, eu voltei várias casas do ponto de vista de atuação, porque eu descia muito mais para operação. Eu tinha que fazer recrutamento e seleção, eu tinha que bolar um processo ali de desenvolvimento das lideranças, porque eu ainda não tinha o budget para desenvolver os líderes. Então, assim, era um outro set de skills, de competências que vai ser exigido do profissional, né? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, definitivamente comprovado, né, do ponto de vista acadêmico, comprovado que as pessoas não performam do mesmo jeito quando elas fazem transições. Perfeito. Você comentando, eu lembro muito das questões de entrevista que a gente faz, às vezes, que a gente estressa muito essa habilidade, né, da pessoa chegar e construir do zero, fazer do zero, porque é isso que as startups muitas vezes procuram, né? Um profissional que vai tirar ali do 0 ao 1 e busca referências, às vezes, em empresas anteriores, sem ter uma noção da condição, né? E na Venture People a gente tem um negócio legal, a gente desenvolveu uma metodologia de recrutamento em que a gente faz o alinhamento com o cliente, né? O cliente fala um pouco da demanda dele e a gente pega um dia inteiro para fazer um estudo de mercado para mapear as empresas análogas. Perfeito. Né? Então a gente entende todas as empresas que estão no mercado que tem um sistema muito análogo do nosso cliente para justamente saber quem são as pessoas que poderiam fazer o plug and play. Uhum. Não ter aquele choque, né? Imagina, eu pegar uma pessoa lá que é diretor de marketing da Nestlé, que olha só para marketing offline. Eu vou considerar esse diretor de marketing para marketing offline para alguém que é tipo fintech Empíricos para fazer marketing online da Empíricos. Uhum. São
assim, a curva de aprendizagem assim, é insana, né? Por mais que ele queira, não, eu quero fazer esse movimento, mas calma. Você já parou para pensar na sua realidade, você se colocar, o que vai acontecer? Você vai se frustrar, a empresa vai frustrar e não vai ser bom, né? Então essa metodologia ajuda muito também a gente a fazer de maneira mais assertiva. Perfeito, isso é legal, um ótimo exemplo de como olhar a interdependência, né, e tentar mitigar ao máximo. Assim, processo de recrutamento, sem sombra de dúvidas, é um dos processos mais desafiadores para todo mundo, né, para o contratante, para o RH. Então, o processo ele precisa ser muito estressado em todas as pontas, principalmente quando a gente está falando em posições super estratégicas que a gente tem uma margem menor para errar, né? Não dá para você esticar muito. Diferente de posições mais em grande volume, em grande escala, que as pessoas vão meio que se compensando, né? E quando você olha para a ótica de interdependência, né, a gente fala muito, não, aquela startup recebeu aporte do fundo de VC, daí é o fundo de VC que ele vai fazer? Vai fazer due diligence, vai falar com o cliente, vai falar com o fornecedor, vai falar com os canais de venda, com os parceiros, coisas do tipo. Nós, como recrutadores, a gente é um venture capital, de certa forma, porque a gente está investindo em pessoas e a gente tem que fazer a due diligence daquela pessoa. É isso aí. Então, me dá exemplo do que você fez, com quem você trabalhou, pega a referência da pessoa com quem trabalhou, quais foram as outras empresas que ele teve jornada, por que uma foi bem, por que no outro não foi bem, né? Então, é um trabalho, de certa forma, de venture capitalist também, só que com a ótica de pessoas. Perfeito. Né? Perfeito. Bom, virada de ano é momento também de avaliação de desempenho. A gente teve algumas notícias aí difíceis nos últimos tempos. Ainda estão acontecendo alguns layoffs. Teve a Pets, teve a Spotify essa semana. Teve a César, empresa de tecnologia. Tá rolando... Sim. Chega final de ano, né? A empresa fala assim, vai acabar o ano, deixa eu começar o ano redondinho, vou demitir todo mundo. Né? Sim. E os gestores se deparam, né, com esse desafio de se preparar para tantas conversas difíceis, né? Se você tivesse que dar aí uma orientação, uma dica para quem está nesse momento difícil, qual que seria? Bom, falando na perspectiva do gestor, eu acho que a gente vem mudando um pouco desse modelo mental das avaliações de desempenho, que foram muito puxadas ali na década de 80, GE sendo um grande case, né, de avaliação de performance, curva forçada, né? E aí a gente olha hoje, muitas já metodologias de performance que puxam muito a questão de performance contínuo. Né? É no dia a dia. Por isso que explodiu, na verdade, one-on-one, rituais de feedback constante, etc. e tal. Nada mais é do que transformar a prática e envelopar numa metodologia. Não tem nada novo nisso. Na verdade, deveria ser a forma como a gente encara a vida. Uma vez que a gente vê o conflito, a gente vê algo surgindo, né? Qualquer desgaste dentro da relação, a gente deveria tratar. Por quê? Também outra teoria muito importante, o conflito ele escala. Não é que o conflito começa... Quando a gente olha, a conversa vai ser muito difícil. Pergunte-se se ela poderia ser menos difícil se você tivesse tratado a causa raiz do problema no momento em que ele surgiu. Né? Então tem muita gente que deixa acumular o ano inteiro, né? Para ir no final fazer uma conversa que é uma conversa, por exemplo, muitas vezes de ruptura. Porque não tem mais o que fazer. O que tem dentro da teoria quando a gente estuda conflito? Tem uma escalada. Começa num nível bem baixinho, que é um conflito, sei lá, um desentendimento nosso por um e-mail escrito ali que pegou mal, né? Do receptor. Só que o receptor não fez o esforço de lavar. Calma, deixa eu ir lá na mesa dessa pessoa, deixa eu chamar aqui numa ligação de WhatsApp, porque muitas vezes a gente quer ficar nessa relação do conflito. Tem gente que se alimenta disso, né? Então, uma vez que você percebeu que está começando ali qualquer desconforto, trata. É por isso que as novas metodologias de performance, né? Nossa, uau, descobriram a oitava maravilha do mundo. Não, tem nada novo, na verdade pessoas com muito autoconhecimento e pessoas que sabem que as relações se constroem, é um processo contínuo de construção, sabem que no meio da relação, como relações afetivas, amorosas, a famosa DR. DR não é ruim, gente. DR é um processo de construção de relações saudáveis e maduras.
Então, substitui o nome one-on-one lá de performance das metodologias e fala, vamos ter uma DR. E trabalhe os problemas da relação no momento em que eles surgem. Porque aí, no final do ano, é só uma questão de cumprimento mesmo de um cronograma corporativo. Eu preciso atribuir uma nota para você no sistema. Não vai ter novidade para ninguém, nem para mim como gestor, nem para você como avaliada. Ô Veras, tem um número adequado para um gestor ter de liderados para poder fazer essa agenda de one-on-one? Porque eu faço essa pergunta, né? Às vezes a empresa começa a crescer, ela não tem o middle management, você tem um fundador ali com vários profissionais. Imagina fazer o one-on-one com, sei lá, 20 pessoas. Não dá, é impraticável, né? É humanamente impossível. Existe um número ótimo para isso? Tem número ótimo. Eu não sei se mudou, né? Se as principalmente as Big Four, sempre quando fazem trabalho de redesenho organizacional, eles colocavam ali entre 6 a 10 reportes. Preciso ver se essa informação continua sendo a mais atualizada. Mas mais do que isso, mais do que diz a teoria, eu acho que tem algumas perguntas que o gestor precisa se fazer justamente para dimensionar isso de maneira correta. Porque pode ser que você tenha, sei lá, áreas comerciais. Você vai ter mais reporte mesmo, né? E tá tudo bem, desde que você consiga observar que o teu time tem uma diversidade o suficiente para você não gastar o mesmo tempo de desenvolvimento com todas as pessoas. Então, se eu estou falando, né? Por exemplo, eu estou no nível de diretor e eu tenho abaixo de mim, sei lá, 10 analistas. 10 analistas, sendo que metade deles estão em nível inicial ali de aprendizagem, com uma curva ainda de aprendizagem enorme pela frente. Não preciso nem dizer que isso está mal dimensionado. Porque como é que eu, como diretor, que vou ser cobrado por dar respostas estratégicas e táticas, como é que sobra tempo para eu atuar nessa camada se eu estou gastando 80%, 90% do meu tempo no desenvolvimento dessas pessoas aqui embaixo? Então tem muito também desse feeling, do bom senso, de você olhar e falar assim, tá tudo bem eu ter um estagiário. Não, essas regras falam assim, não, como assim um estagiário ligado a diretor? Não tem problema. Desde que o resto do time de diretos de um diretor, ele consiga fazer com que o diretor performe como diretor. Se ele vai usar, sei lá, eu já puxei estagiário para fazer projeto de analytics. Tá tudo certo, porque vai ser uma interface muito direcionada para um determinado tema, né? Então, eu acho que tem que ter essa leitura mais aguçada de cada gestor, de observar objetivamente como que é o gasto de energia dele dentro de um dia dele, assim, normal, típico da agenda. Tá gastando muito tempo na operação e, às vezes, óbvio, tem aí o fator de perfil. Tem gente que é mega controladora, aí esse a gente pode deixar como um papo para o próximo podcast, que são estilos de liderança, e conforme a gente vai avançando nos papéis organizacionais, e aí ficou uma dica aqui de livro, né, que é o Pipeline de Liderança do Rancharan, ele fala exatamente qual o grande desafio dentro de cada papel organizacional. Então, quando você é só gestor de você mesmo, que você é um analista, é um tipo de desafio. Você dá o próximo passo como coordenador. Você já vai fazer o quê? Já vai gerenciar processo e gerenciar pessoas. Qual o desafio aí? Depois gerente, que você já vai gerenciar pessoas que têm gestão abaixo também. E aí vai subindo, né? Gestores globais, que aí só faz gestão de grandes gestores. É outra complexidade. Você vai lidar com muito mais manejo de expectativas das pessoas do que, de fato, ter que entrar com um viés diretivo, orientativo, que são vieses que a gente vai usar muito mais quando a gente está em início de carreira, para ensinar uma pessoa, para direcionar. Se eu tenho um diretor respondendo para mim, é óbvio que essa pessoa já tem ali, provavelmente, repertório suficiente para conseguir atuar com certo nível de autonomia, né? Então, é isso, ir se fazendo essas perguntas o tempo todo. Perfeito. A gente estava conversando antes de começar a gravação sobre o episódio que a gente gravou com o Marcelo Gonçalves da Domo, que ele falou pra gente que a vida do empreendedor são 9 notícias difíceis para uma notícia boa. Então, é uma verdadeira montanha-russa de emoções, né? E do ponto de vista de RH, hoje a gente sabe que as pessoas vão pro trabalho e elas carregam isso, né? Não tem como você despersonalizar totalmente aquele gestor, aquele decisor, um fundador de empresa. Como que o fundador pode usar essas emoções a seu favor?
Muito bem. Eu acho que isso talvez tenha sido um grande ganho dentro das organizações. Acho que é bem cíclico, né? A gente teve a Revolução Industrial, aquela coisa do controle do tempo da jornada do colaborador, você cronometrando, né, as linhas de produção no ápice da sua eficiência, tratando humanos como verdadeiros robôs. Aí depois você tem aquele movimento da administração trazendo muitos psicólogos para dentro das organizações e tal, e aí humaniza os espaços de trabalho. Aí depois vem uma onda de novo que puxa na direção contrária. Talvez hoje estejamos num movimento bacana de tentar humanizar as organizações, ou também eu aqui esteja sob influência de vieses de uma grande bolha em que vivemos, mas, né, olhando para as Big Corps, empresas que, por exemplo, já têm uma agenda de ESG e tal, elas estão trazendo cada vez mais a discussão de que para você ter líderes humanos, não dá para você fragmentar o líder, né? Não dá para você fragmentar o colaborador. Tem uma série, né, que está na... agora eu não lembro, a gente pode buscar depois e pôr aqui como referência, Severance, que é da... Ruptura. Acho que é Ruptura, né? Ruptura. Ruptura. Sim. Que é exatamente isso, né? Como seria a vida se eu conseguisse desligar o Thiago de casa e entrar o Thiago trabalho? Não dá, né? Então, quando a gente está dentro da empresa, a gente está trazendo todas as nossas derivas, todo o pacote. Sim. A luz e a sombra. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal, né? Não à toa a gente vê dentro das corporações muitos narcisistas, né? Gente que tem baixíssimo autoconhecimento e que, na minha humilde opinião, são os grandes causadores de problemas dentro das organizações. Uma organização é boa e a outra é ruim para se trabalhar, quem é que basicamente influencia nessa equação? São as pessoas. Né? Assim, uma empresa não é ruim para trabalhar porque o maquinário que ela usa, claro, pode ter uma influência, sua vida pode ser um pouco mais fácil, né? Porque o maquinário é mais novo, na outra não. Mas assim, boa parte da nossa experiência, né? O que a gente constrói de... pode perguntar para amigos, né? É legal trabalhar nessa empresa? Depende da pessoa que você está perguntando. Ela pode ter um chefe que é um completo sem noção, desgovernado, né, uma pessoa sem controle das próprias emoções, a pessoa está vivendo um inferno na Terra. E dentro da mesma empresa, ali do outro lado, uma pessoa com muito autoconhecimento, que é um líder inspirador para as pessoas, e a pessoa vai falar: nossa, é maravilhoso trabalhar aqui. Percebe como boa parte da percepção, principalmente quando a gente está falando de grandes corporações, a experiência de trabalho, sendo positiva ou negativa, ela está muito diretamente ligado àquele pequeníssimo entorno que eu estou envolvido, que é o meu líder, as pessoas que são os meus pares, né? E até para a gente desmistificar um pouco, né? Assim, às vezes a gente fala, nossa, vejo RHs pirotécnicos, vamos fazer de tudo para que as pessoas amem trabalhar aqui. Cara, olha bem para qual o tempo que a pessoa passa dentro da empresa. A interação dela está onde? Com o gestor e com mais alguns pares. Quem são esses pares? Quem é esse gestor? Qual a qualidade na relação dessas pessoas? É isso que determina bem-estar. Né? Você tem um gestor extremamente controlador, com zero autoconhecimento, cara, assim, vai ser uma realidade muito ruim de trabalho para a pessoa. Né? Então, eu acho que assim, deveria ser a bandeira de todos os RHs. Como é que... E aí tem um monte de gente que vai ser contra esse comentário, que assim, análise e terapia a pessoa tem que fazer na física. Concordo, terapia com certeza. Né? Deveria ser uma busca de todos os líderes que querem ser melhores líderes. Líderes que querem ser melhores líderes. Agora, a empresa pode proporcionar espaços para que as pessoas manifestem suas vulnerabilidades, para que elas possam falar sobre o que é difícil para elas, que o RH consiga acessar uma dificuldade de um determinado gestor, que, por exemplo, está com dificuldade de fazer transição de papel organizacional. Né? Ele era um coordenador, vai virar gerente, ele ainda tem muito controle sobre as coisas. Não dá para você ficar no micromanagement por muito tempo, porque senão você vai desestimular a pessoa, porque ela também quer se desenvolver. Né? Então, eu acho que assim, gestão das emoções, manejo das emoções, deveria ser a agenda assim, basal em todo e qualquer programa de desenvolvimento de liderança que as empresas se propõem a fazer. E aí vem a pergunta, qual que é o remédio para isso? É coaching?
Pode ser coaching também, Milton. E aí, claro, podemos falar aqui abertamente sobre a banalização, porque tem gente também que se assusta quando escuta a palavra. Fala coaching, lá, vem umas viagens na maionese, né? Total, porque nesses últimos anos acho que teve uma grande banalização da profissão. E aí lembrar algumas coisas aqui. Não precisamos banalizar o coaching. Coaching pode ser um processo muito, muito transformador, né, para as pessoas. Costuma ser uma ferramenta de desenvolvimento utilizada nas camadas mais de executivos dentro das organizações, porque são processos mais caros, né, porque é um acompanhamento one-on-one, então por isso que ele também, né, ele fica mais caro. Mas que vale muito a pena. Por que vale a pena? Porque tem muitos profissionais e muitas empresas, consultorias, que fazem um trabalho muito sério em relação a coach. Como tudo na vida, gente, é o que eu sempre falo. Você vai comprar algo de alguém. Você não vai fazer a diligência, você não vai procurar saber quem é essa pessoa, o que ela fez. E aí tem que tomar muito cuidado, tem muito pilantra na internet, tem muita gente que faz formação de coaching de final de semana e sai, depois do final de semana, já se vendendo como coach. Quem é essa pessoa? Quantos anos de experiência essa pessoa tem? Quais foram os clientes dessa pessoa? Precisa fazer um trabalho de mais investigação na hora de contratação. E é para dizer o seguinte, tem excelentes profissionais que ofertam o processo de coaching. Então é achar essas pessoas, achar essas instituições que têm credibilidade. Perfeito. E hoje a gente fala muito também sobre os conflitos da entrada da geração Z no mercado de trabalho, né? A geração Z tende a apresentar uma relação um pouco diferente com o trabalho e o que a gente pode aprender com eles, afinal, né? Legal. Bom, tem várias... a opinião ela é meio dividida em relação a essa coisa da geração Z, né? Eu fiz uma formação agora recente na Wharton e um dos meus professores, ele falava, eu não vou discutir esse recorte geracional, porque eu acho que as gerações, ela tem várias intersecções entre elas. Então, você vai olhar para um baby boomer que tinha muito mais característica de Z, e você vai olhar para Z que vai preencher lá o checklist do que é um típico ou um arquétipo do baby boomer. Então, existem aí teóricos que acham que essas nuances entre gerações, elas não influenciam tanto quanto a gente realmente acredita em influenciar, tá? O que eu acho que o espírito do tempo, né, o Zeitgeist, ele determina sim alguns comportamentos para determinada geração. Cabe a nós, né, por exemplo, eu como RH, entender quais são esses novos comportamentos, qual esse set de novos comportamentos e skills que essa turma nova que está entrando no mercado, né, os Zs, o que eles têm ali? Tem algum traço que é muito parecido entre eles? Por exemplo, eu acho que tem a habilidade deles no manejo da tecnologia. Eles nasceram na tecnologia. E até tem uma coisa interessante, não sei se eu falei aqui da última vez, mas bom, vou repetir. Por exemplo, essa é uma geração que chega com um modelo mental de que as coisas são feitas sob medida para eles. Porque eles recebem da internet coisas totalmente curadas, né? Com curadoria para eles. Pensa, se a gente na internet, o que determina o que a gente vai ser impactado são algoritmos, os algoritmos vão aprendendo. E cada vez mais, você entra lá numa Netflix, baseado nos últimos títulos que você assistiu, toma aqui todos esses outros títulos. Essa geração chega com isso para eles, não é que eles falam, nossa, um algoritmo. Para eles está dado, é a vida deles, né? Então, e aí eu vejo que as corporações, elas querem trazer one size fits all, né? Soluções que cabem igualmente para todo mundo. E essa geração está chegando falando assim, não cabe para mim. Porque eu acho que tem muito a ver com a forma como eles lidam com a tecnologia. Então, talvez um programa que a gente fazia em massa, né, no passado, falar assim, nossa, esse onboarding perfeito para todo mundo, talvez a gente não tenha mais não consiga mais fazer com que todo mundo se sinta estimulado com um único onboarding. Talvez a gente precise fazer mais onboardings. Mas talvez essa também fosse uma necessidade do passado, só que a gente ainda não tinha a consciência que a gente tem hoje, né? Então, por isso que eu acho que se mistura entre... Será que eles são muito diferentes? Ou será que a gente não está usando isso como uma verdadeira desculpa para a gente também não mudar a nossa relação com o trabalho? Então, eu acho que é uma geração que está entrando fazendo novas perguntas baseado
na realidade que eles têm hoje, né? Então, a gente, por exemplo, tinha o trabalho como pilar central da vida, né? O resto a gente adaptava ao trabalho. Talvez essa é uma geração que conseguiu fazer já também ali, né? Todo mundo dando passos numa escalada socioeconômica, já entra com necessidades básicas mais atendidas. Ele olha para o trabalho e fala, o trabalho é só mais uma dimensão do trabalho, né? Então, eu não seria tão conclusivo e não atribuiria um arquétipo perfeito para os Zs. Eu acho legal a gente se posicionar de forma curiosa e quando a gente se coloca nesse lugar de falar assim, eu não vou já de partida começar a relação com um Z, com um estagiário, geração Z que está entrando no meu time, baseado nas coisas que eu escuto. Eu quero ouvir desse estagiário como ele se relaciona com o trabalho. E a partir daí, construir uma relação que vai ser única. E aí ela independe de qual geração é, né? Achei legal a sua perspectiva, porque eu entrevistei nessa semana um diretor de uma grande fintech, acabou de sair dessa grande fintech, e ele falou, pô, eu tô olhando aqui pro mercado, mas eu sempre desenhei a minha carreira em volta do trabalho, mas agora eu tô querendo mudar a perspectiva, eu quero que o trabalho se adapte à minha realidade, que é exatamente isso que você colocou. Então, não é necessariamente uma coisa de geração, né? Mas se você olhar para esse diretor de fintech, o cara tá no mercado há mais de 15 anos, né? Perfeito, volta para ancoragem de novo, né? Como vão ter jovens que a gente vai conversar, o cara quer crescer o mais rápido possível, porque ele tem um projeto pessoal de construir patrimônio até 30 e poucos anos e depois viver um sabático eterno. Você vai ter o outro que vai falar, eu não. Pô, expectativa de vida agora aumentando, a gente vai trabalhar até os 70, 80 anos. Que nada, eu vou fazer meu trabalho aqui mais tranquilo, menos ansioso. É tanto ano pela frente. Assim, dá tanto espaço para eu me desenvolver, fazer escolhas, né? Bom, transições de carreira. É óbvio que a gente vai fazer muito mais, porque a expectativa de vida aumentou, a gente vai ter que trabalhar mais porque também a população está envelhecendo, então significa que eu vou poder fazer transições. Aí eu vejo jovens de 30 e poucos anos, meu Deus, não dá mais para fazer isso. Cara, qual a perspectiva sua de trabalho? Você acha que você vai terminar o quê? Sua carreira com 40 anos? Se você está pensando que é com 40, realmente não faça essa transição, não faça outra graduação, não faça nada. Porque realmente sua vida já está terminando. Agora, deixa eu te contar uma coisa, assim, sabendo do teu patrimônio, né, amigo, você vai ter que trabalhar mais, viu? Né? E aí, putz, se você vai ter que trabalhar mais, permita-se mais. Eu acho que a gente está diante de uma possibilidade. Tudo depende da ótica e da lente que a gente quer usar, né? Se a gente olha a expectativa de vida como uma possibilidade de viver mais e vivendo mais, eu posso espaçar mais as experiências, não é mais uma carreira, não deveria ser encarado como uma corrida de curta distância. Deveria ser encarado como uma corrida de longuíssima distância. E para a gente fazer longa distância, leva tempo, leva treino. Eu posso errar, eu posso experimentar, eu posso sentir cãibra, tá tudo certo, né? O período para você terminar é maior. Então, eu acho que colocar a carreira nessa perspectiva é bom e traz mais leveza no momento que a gente tem que fazer escolhas. Perfeito. Bom, infelizmente a gente está chegando ao final, passou muito rápido, como sempre. E geralmente, para encerrar, a gente pede para os nossos convidados indicarem um filme ou um livro, mas no seu caso eu vou fazer diferente. Você teve em Wharton recentemente, né? Você comentou aí brevemente. Conta pra gente alguma dica, alguma informação que você acha que você trouxe de lá e que todo empreendedor deveria saber. Legal. Eu acho que o maior aprendizado não tem a ver nem com a instituição... Não, com a instituição até tem, mas não tem nada a ver com conteúdo. E eu percebo que tem vários executivos, né, numa busca... Essa é a pergunta que eu mais pergunto. Qual faculdade você acha que eu deveria fazer? Eu falei, eu acho que não é essa a pergunta que você deveria fazer. O que você quer ganhar fazendo essa determinada formação? O que você quer? Não, eu quero realmente ganhar conhecimento nessa área tal. Beleza, então vamos escolher a universidade que é referência neste tema. Mas, na minha opinião, a Wharton, como todas as outras da Ivy League e as grandes instituições Estados Unidos, o que ela mais oferece, assim, como um super diferencial, é a diversidade dos participantes.
E aí é diversidade que você enxerga na prática, porque, por exemplo, na minha turma tinham pessoas de todos os lugares do globo, né? Ásia, Europa, continente, América como um todo, América do Norte, América do Sul, gente da América Central. As discussões, elas eram permeadas a partir de uma perspectiva que é muito mais ampla, né? Vou dar um exemplo. Eu, quando fui para o evento final, no campus, e que foi finalizado com a minha formatura lá nessa especialização, tinha na minha turma uma pessoa da Arábia Saudita, tinha uma outra head global de RH do Kuwait, e eu puxei os dois num canto para conversar sobre diversidade e inclusão. Eu falei assim, gente, a agenda de diversidade e inclusão é uma agenda global hoje dentro das corporações, né? Bom, eu conheço a minha realidade Brasil, eu sei o que está sendo discutido no Brasil, nessa agenda, sei o que é a dor, né, da corporação tipicamente brasileira, mas qual é a dor para vocês nesse contexto? Por quê? São estados que têm muita influência da religião, né? 100%. Então, assim, o que define uma agenda de diversidade e inclusão não é uma agenda de ESG, é uma agenda do que o Estado tem como gabarito. É uma conversa totalmente diferente. Eu entrei na conversa curioso, não para julgar a partir da minha perspectiva como brasileiro, vivendo num Estado democrático, em que as liberdades individuais são garantidas. Eu entrei num papo para entender como é feita essa agenda num Estado que tem outra organização. A conversa foi sensacional, assim. Eles responderam o que eu gostaria de ouvir? Talvez não, mas eu fui obrigado a pensar numa perspectiva em que eu nunca poderia imaginar se eu não tivesse esses colegas de classe de culturas tão diversas, né? Então eu acho que, sem sombra de dúvidas, um dos grandes ganhos como são universidades que atraem grandes profissionais com muita experiência, e o recorte em termos de experiência ele é muito interessante, né? Eles pediam pelo menos 20 anos de experiência de mercado de trabalho, então era uma galera muito sênior, muito madura, que traziam discussões muito pertinentes dentro do contexto de aprendizagem. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, esse é o maior ganho. Espetacular, velho. Eu queria continuar com você, mas a gente já está extrapolando o tempo. Queria agradecer a sua visita pela segunda vez. Tenho certeza que a gente vai chamar você para uma terceira, para a gente falar de muito mais conteúdo bacana, talvez sobre liderança, entre outros temas aí. Você que está assistindo a gente, se você gostou do conteúdo, dá o like, compartilha, comenta, manda um alô pro Veras no LinkedIn, elogia ele. Pô, o cara adora ser elogiado, né, velho? Pô, quem não gosta? Quem não gosta, Tem né? a coluna. Tem o meu lado Narciso também. A coluna é super legal também. A coluna, assim, no Seu Dinheiro, Trilhas de Carreira, sigam lá também, faço algumas contribuições. Muito bom, maravilhoso. Quer deixar algum recado pro pessoal? Agradecer a escuta de vocês, para quem chegou até aqui no final, e, bom, reforçar que eu adoro conversar, trocar, então fiquem à vontade para me acessar aí pelas diferentes redes sociais. Muito bom. E agradeço demais o convite de vocês. Obrigado. Obrigada. Muito bom. Não deixam de seguir Venture Fellows. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.